Fala, Tricolada, beleza? Vamos pro nosso pré-jogo, vamos falar de Curitiba e Fluminense. Uma semana aí, essa semana livre, meio de semana não tem jogo do Fluminense. A gente fica com saudades de ver o nosso Fluminense jogar. Mas é uma semana importante que o Fluminense treina, recupera jogadores, bota jogadores em forma, tem aquele descanso. Semana livre é interessante, ainda mais para quem está disputando Libertadores, vem aí o mês de agosto, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Brasileirão não para. Então é importante essa semana limpa aí para a equipe do Fluminense se preparar e continuar em crescimento no Campeonato Brasileiro. Mas antes da gente entrar no nosso pré-jogo, a gente falar de Curitiba e Fluminense pela 16ª rodada, vamos falar do Nino, cara. Atitude interessante do Nino em querer permanecer no Fluminense, pensando numa convocação para a seleção brasileira. Claro, ele não é bobo, ele trabalha com o técnico da seleção brasileira, estar no Fluminense e estar trabalhando com o técnico da seleção o coloca mais próximo de uma convocação. E também o desejo do Fluminense em não querer negociar com nenhum outro clube, para que esse jogador só saia na próxima janela. Isso é importante, mostra o foco da diretoria, mostra o foco da comissão técnica em conquistar algo importante esse ano, brasileiro ou Taça Libertadores. Isso é bem legal, ver a diretoria focada em não desfalcar o time. Perdeu o Nino, meu Deus, é um barata voa danado no setor defensivo. E o desejo também do jogador em permanecer, conquistar algo grande pelo Fluminense. Ele acredita que pode conquistar algo pelo Fluminense e, claro, a seleção brasileira. O Fluminense já foi assediado, vamos assim dizer, pelo Nino esse ano por vários clubes do México e agora 2 clubes da Turquia. O Beşiktaş, da Turquia, fez uma última proposta por ele, recusada pelo jogador. Fenerbahçe também fez uma proposta anterior, também recusada pelo Nino e pela diretoria do Fluminense. No México, olha a lista: América, Monterrey, Tigres e Pumas. Todos fizeram ou uma observação, ou uma consulta, ou uma proposta ao zagueiro Nino. Ele escolheu permanecer no Fluminense. Enquanto existem jogadores que não querem vir, ficam enrolando o torcedor, a gente tem um jogador que veste uma camisa importante do Fluminense, é capitão do time, mostrando que está no barco com toda a galera, com todo o time, com todo o elenco e com o torcedor do Fluminense em busca de uma conquista com a camisa do Tricolor. Parabéns ao Nino, parabéns à diretoria do Fluminense, que recusou as propostas também e não quer se desfazer de um jogador nesse momento tão importante de Campeonato Brasileiro e de Taça Libertadores. Agora vamos para o nosso pré-jogo. Tá? Falamos do Nino, vamos falar da 16ª rodada, Curitiba e Fluminense, no Couto Pereira, às 19 horas. O Fluminense tem um tabu para quebrar aí no Couto Pereira. Transmissão Premier. A arbitragem, Flávio Rodrigues de Souza. É o Flavão que vai apitar o jogo, hein? Estatística, tá equilibrado. 48 jogos, 17 vitórias para o Fluminense, 17 vitórias para o Curitiba e 14 empates. Nos últimos 5 jogos, 2 vitórias do Fluminense, 2 empates e 1 derrota. O último jogo entre Curitiba e Fluminense foi no Brasileirão do ano passado. O Fluminense meteu 5-2 no Curitiba. Passou a régua no Curitiba no Brasileirão do ano passado, mas lá no Couto Pereira a coisa não vai bem. O Fluminense há 6 anos não sabe que é vencer o Curitiba jogando no Couto Pereira. Um baita de um tabu para o Fluminense quebrar nessa segunda-feira. Curitiba que está mal das pernas, 18º colocado com 11 pontos. Isso não quer dizer muita coisa, porque o Fluminense adora ressuscitar um defunto. Espero que isso não aconteça na segunda-feira, porque o estado do defunto é no domingo, na segunda-feira não rola. Então, por favor, tá? O Fluminense não faça milagres nesta segunda-feira às 19 horas no Couto Pereira. Curitiba 18º colocado, vem de empate jogando fora de casa contra o Cruzeiro, 0-0, um resultado bom. Jogando fora de casa contra o Cruzeiro, empatar em 0-0. Quem tá mal das pernas, né? Tem desfalque importante, seu principal atacante, seu principal jogador, o Aleph Manga, finalmente foi afastado pela diretoria do Curitiba. Tem condições de botar em campo, né? Chegou um momento que ficou insustentável. Áudios divulgados pelo Ministério Público e bibibi bobobó. Outros desfalques: Dombrowski, William Farias, Lisiero e Bosquilha estão fora da partida contra o Fluminense. Vamos falar da escalação do Curitiba para esse jogo contra o Tricolor, comandado pelo Thiago Kozlowski. Eita, cada nome, hein? Vamos lá: goleiro, Gabriel. Lateral direita, Natanael. Lateral esquerda, o Jamerson. Dupla de zaga, Jean Pedroso e Kusevich. Meio de campo, Bruno Gomes, Robson, Bianchi, Moreno.
aberto pela esquerda, o Caio César. Na referência, o Rodrigo Pinho será o centroavante, a referência da equipe do Curitiba contra o Fluminense. Jogo bom para o Fluminense aí fazer 3 pontos e subir na tabela, né? Com 25 pontos, e vencer, ultrapassa o São Paulo, que também tem 25, e ultrapassa o Palmeiras com 28. Então o Fluminense dá um salto aí e encosta no Flamengo, faz o mesmo número de pontos que o Flamengo, 28 pontos. Para o Fluminense ultrapassar o Flamengo e chegar na terceira colocação, o Fluminense precisa meter uma goleada no Curitiba de 3-0. É impossível? Não é. Futebol não tem nada impossível. Mas se conseguir, seria uma boa passar à frente do Flamengo e chegar na terceira colocação. O Flamengo tem um saldo 9, o Fluminense tem um saldo 7, 3-0. O Fluminense também ultrapassa o Flamengo, dando um salto em 3 posições. O Fluminense que vem de empates no jogo contra o Flamengo, fez um primeiro tempo ruim e um segundo tempo muito bom, merecendo até sair com a vitória desse jogo contra o Flamengo. O Fluminense teve uma semana livre de treinamentos, vai poupar jogador, vai poupar o Marcelo, a comissão técnica se reuniu, vamos dar uma poupada no Marcelo, bota ele no jogo contra o Santos, depois a gente bota ele no avião para o jogo contra a Argentina. Então, na decisão da diretoria, acharam por bem poupá-lo nesse jogo contra o Curitiba, ele que recebeu uma pancada no jogo contra o Flamengo no final de semana, então acho que foi uma decisão acertada da comissão técnica do Fluminense. O Fluminense tem um retorno importante ali na ponta esquerda do Keno. O Fluminense volta a jogar com 3 atacantes e 3 jogadores no meio de campo, com 2 jogadores espetados pelos lados, Keno e Arias, e uma referência que é o Lelê, que vai substituir o Cano, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. E o Diogo Barbosa, que vai fazer a lateral esquerda no lugar do Marcelo, do poupado Marcelo. Finalmente, Diogo Barbosa fazendo sua estreia na lateral esquerda do Fluminense. Já é uma atração para a gente aí ver como é que está o Diogo Barbosa. O Fluminense tem 8 pendurados. Desses 8, 6 são titulares. São eles: Fábio, Nino, Felipe Melo, a dupla de zaga está pendurada. Arias, o Arias foi expulso no jogo contra o São Paulo, os cartões permaneceram. O Ganso também está pendurado. E o Lima, que deve ser titular nesse jogo contra o Curitiba. Tinha essa dúvida entre Lima e Martinelli, parece que o Lima está um pouquinho à frente. 2 reservas pendurados: o volante Thiago Santos e o atacante John Kennedy. O John Kennedy entra no finalzinho do jogo, sempre arruma uma treta para receber um cartão. Então é isso aí, 6 titulares pendurados e 2 reservas. O Fluminense que tem um desfalque do Jorge, problema no joelho. Alexander, retornando de contusão, uma hora, no final de agosto ele está pronto. Vitor Mendes, afastado, mesma situação, parecida à situação lá do Aleph Manga. O Cano, pelo terceiro cartão amarelo. O Manuel, suspenso pela Conmebol preventivamente. E o Marcelo poupado. Vai descansar, vai ficar aqui no Rio de Janeiro, assistir um jogo pela TV, vai para Santos e de lá vai para a Argentina. Vamos para a escalação do Fluminense? Então vamos lá. Fábio no gol, na lateral direita o Samuel Xavier, a dupla de zaga formada por Nino e Felipe Melo. Na esquerda o estreante Diogo Barbosa. No meio de campo, Lima deve ser o titular. Havia aquela dúvida com o Martinelli, o Lima passou à frente. É ao lado dele o André e na armação do jogo o Ganso. Trio de ataque, Keno, Arias e Lelê como referência na área. Lelê vai voltar a jogar como referência, como ele jogava lá no Volta Redonda. Vamos ver como é que ele vai sair nisso aí. Ele que tem entrado aí praticamente como segundo atacante, auxiliando o Cano nas funções ofensivas. Então é isso, rapaziada. Teremos uma estreia do Diogo Barbosa, teremos um jogador poupado, que é o Marcelo, teremos um retorno, que é o do Keno, teremos uma nova formação no meio de campo, Lima e André, o Fluminense mexendo em algumas posições. O Fluminense tem tudo aí para fazer 3 pontos, ganhar posições. Botafogo tropeçou, isso é importante, está lá no topo, empatou com o Santos, um jogo bem animado, 2-2, quase que o Botafogo perde, quase que tropeça, mas o Botafogo teve força, o líder do campeonato deve ter algum mérito para isso. Empatou o jogo e o Fluminense tem que ficar esperto, tem que se manter ali no bolo, na terceira, na quarta colocação, sempre no tumulto. O importante é ser o líder do campeonato na última rodada, isso que é importante. Uma hora o pessoal lá de cima começa a perder o gás, tem que estar sempre perto do pelotão de frente. Quem der mole, o Fluminense passa à frente. O objetivo é esse. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha. Até o próximo vídeo. Tô indo nessa. Flui!